Recebe o nosso louvor, o Senhor recebe a nossa gratidão a Ti, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, pelos irmãos que estão aqui presentes. Obrigada por aqueles que dedicaram a Ti os seus dízimos, as ofertas. Nós Te agradecemos porque podemos contribuir com a Tua obra, podemos Te louvar também com as nossas finanças, Senhor. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por estar no nosso meio, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos todos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Nós hoje, meus irmãos, primeiro culto dominical noturno do ano de 2019, nós vamos retomar a exposição bíblica das cartas de João. Nós terminamos o ano passado a exposição da primeira carta de João e hoje nós daremos início à exposição da segunda carta de João. Então peço aos irmãos que abram as suas Bíblias lá. Segunda carta de João, versos de 1 a 3. Hoje veremos apenas esses 3 versículos. A segunda carta de João está entre as menores epístolas do Novo Testamento. Ela só tem um capítulo. Hoje nós veremos aí apenas os versículos 1, 2 e 3. O texto está sendo exposto aqui no nosso data show. Para aqueles que estão mais ao fundo, se você estiver sem a Bíblia,
próximo de alguém que esteja com a Bíblia, eu vou pedir para essa pessoa que está com a Bíblia se aproximar aí uns dos outros para que todos possam acompanhar essa leitura. Segunda carta de João, versos 1, 2 e 3. Amém? A palavra de Deus nos diz assim, irmãos, vamos todos prestar bastante atenção. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Feche os seus olhos mais uma vez, pedir ao irmão Alex que ore nesse momento, agradecendo a Deus pela palavra, texto bastante curto, no qual nós meditaremos essa noite, porém não menos importante, que o irmão peça então a Deus que fale aos nossos corações nesse momento, através do mensageiro. Deus, irmão Pai, nós louvamos ao Senhor por aqui estamos. Agradecemos ao Pai amado pela condição que o Senhor Deus de chegar até aqui. Neste momento, ao Senhor Jesus, nós gostaríamos de colocar o teu servo, o pastor Amadeu, diante da tua presença, Pai. Para que ele mesmo, Senhor Jesus, possa trazer do Senhor a tua palavra. E que essa palavra, Pai amado, possa encontrar espaço nos nossos corações. Deus, de maneira tão grande, ó Pai amado, que as nossas vidas possam ser transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Ó Deus, nos permita a tua graça e a tua misericórdia nessa noite. Que a gente possa nos ver aqui, ó Pai amado, pessoas se encontrando com o seu Senhor. Que a gente possa nos ver aqui, ó Senhor, pessoas se reconciliando contigo, ó Deus. Ó Pai, seja conosco. Que teu Espírito Santo possa agir no nosso meio. Eu assim eu te oro, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Abra o seu coração, alimenta-te da palavra de Deus. Podem se sentar, irmãos. Volta lá para o começo. Meus irmãos, nós iniciamos então no ano passado a exposição bíblica das cartas de João. Nós temos o Novo Testamento, meus irmãos, 3 cartas ou 3 epístolas escritas pelo apóstolo João, o discípulo amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós completamos no final do ano passado a exposição da primeira carta e hoje então nós retomaremos essa exposição, iniciando aqui com a segunda carta de João. As características dessa segunda carta, meus irmãos, são bem semelhantes às características da primeira carta, que foi alvo aí dos nossos estudos, dos nossos sermões, no finalzinho do ano de 2018. De qualquer forma, nós vamos fazer aqui um apanhado geral. Peço aos irmãos mais uma vez que prestem bastante atenção, porque a compreensão dessas características faz toda a diferença para que os irmãos compreendam a mensagem de versículo após versículo que nós estaremos anunciando aqui aos irmãos a partir de hoje. Amém? Então vamos lá, as características gerais dessa segunda carta de João. O autor, meus amados, o apóstolo João, como eu já disse, o discípulo amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo autor do 4º evangelho, das demais cartas que nós encontramos no Novo Testamento e também do livro de Apocalipse. Então, o apóstolo João, discípulo de Jesus Cristo, é que foi o autor dessa segunda carta. A data, meus irmãos, provável em que esta carta foi escrita, a exemplo da primeira, entre os anos de 85 e 95 depois de Cristo. Lembrando sempre os irmãos que essas datas são supostas, certo? Elas são datas aproximadas, uma vez que nós não encontramos no próprio texto nenhuma reivindicação específica quanto à data. Então todas essas datas que nós encontramos na maioria desses livros do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada de um modo geral, elas são supostas, com base em algumas características que nós levantamos dentro do próprio texto. Então, a exemplo da primeira carta, esta segunda também foi escrita provavelmente entre os anos de 85 e 95 depois de Cristo. Os destinatários originais, meus irmãos.
quando se fala do destinatário original dessa segunda carta, nós temos aí uma dúvida entre os estudiosos, não é bem uma dúvida. Alguns acreditam, com base nas evidências do texto, que tenha sido destinada a uma mulher específica e seus filhos. Outros acreditam, meus irmãos, que essa carta ela tenha sido destinada a uma igreja local, certo? Com a qual João tinha estreita afinidade. Vamos ler aqui, depois eu faço maiores comentários aqui com os irmãos. Então, destinatários originais. João escreveu para uma senhora cristã e sua família. Quando a gente olha aí, meus irmãos, logo para o versículo 1, o apóstolo João começa dizendo assim, ó, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, certo? Então vamos lá. João escreveu para uma senhora cristã e sua família, referência esta que, figurativamente, é interpretada por alguns como sendo uma igreja local com a qual o apóstolo tinha estreita afinidade. Então veja bem, irmãos, para nós entendermos bem, são duas as interpretações que nós temos aí, dentre os estudiosos cristãos, os teólogos cristãos, a respeito dos destinatários dessa segunda carta, certo? Há uma linha que nós podemos dizer que seja até majoritária, que afirma que esta carta foi escrita a uma mulher e seus filhos, certo? Essa mulher aí, com toda certeza, foi acompanhada de perto por João durante o seu pastoreio em alguma comunidade local, e agora João então está escrevendo essa carta, direcionando-a diretamente a esta mulher e a sua família, como bons cristãos que eles eram, e por ter chegado ao conhecimento de João, que esta família estava sendo alvo do ataque de alguns falsos mestres, certo? Então existe uma corrente interpretativa que entende que esta segunda carta foi escrita por João para uma mulher. Essa senhora eleita é de fato uma mulher. E quando se diz aqui aos seus filhos, se referia aqui à família desta mulher, certo? Há outra corrente de interpretação, meus irmãos, que interpreta essa nomenclatura senhora eleita e seus filhos, não literalmente, ou seja, ao invés deles entenderem que essa senhora eleita seria definitivamente uma mulher e sua família, eles entendem que na verdade essa senhora eleita seja um símbolo ou uma metáfora para uma igreja local, para uma comunidade local de crentes com os quais João tinha estreita afinidade, certo, irmãos? Não há, meus irmãos, como nós afirmarmos com certeza, irmão Alex, qual das duas correntes são a mais certa, ou a correta definitivamente falando, certo? Agora, meus irmãos, pouco interfere também no conteúdo da mensagem nós sabermos efetivamente quem foi o destinatário, certo? Então, se foi uma mulher e sua família, se foi uma igreja local, isso pouco importa. O que nos interessa de fato na mensagem são os princípios fundamentais que ela nos transparece. E são esses princípios que nós estaremos estudando com os irmãos à medida aí que esta segunda carta for exposta, certo? A minha obrigação aqui é compartilhar com os irmãos aquilo que as mais diversas correntes teológicas têm trazido a esse respeito. Então são essas duas interpretações. Uns entendem que é de fato uma mulher e sua família. Essa mulher era muito conhecida de João, provavelmente ela foi membro de uma igreja local que João pastoreou, então João a conhecia muito bem, e chegou ao conhecimento do apóstolo que essa mulher e sua família estavam sendo alvos de ataques de falsos mestres, de falsos pregadores. João, então, preocupado com isso, escreve essa carta para essa mulher, para essa ovelha querida, alertando ela quanto aos perigos dos falsos pregadores, certo? A outra corrente diz que não, que essa senhora eleita é, na verdade, uma figura de linguagem, é uma metáfora para uma igreja local, para uma comunidade local de crentes com os quais João tinha estreito relacionamento, essa comunidade que obviamente estava enfrentando problemas aí com falsos pregadores que estavam tentando inserir na igreja falsas doutrinas. Amém, meus irmãos? Então as duas correntes interpretativas são essas. Como eu disse para os irmãos, tanto faz uma quanto a outra. O intuito principal aqui do nosso estudo não é identificar os destinatários,
Esse é um mero detalhe. É importante saber disso, isso nos ajuda na interpretação e no conhecimento do contexto? Sim, mas não atrapalha, meus irmãos, o conhecimento dos princípios bíblicos fundamentais que estão por detrás desta segunda carta. Beleza? O propósito da carta, irmão Alex. Quando o apóstolo João escreveu essa carta há 2000 anos atrás e direcionou essa carta ou a essa mulher ou a essa igreja local, qual que foi o intuito de João ao escrever essa segunda carta? Muito parecido, meus irmãos, com o propósito da primeira, certo? Nós podemos dizer que é praticamente o mesmo propósito que levou João a escrever a primeira carta, é o que também levou ele a escrever essa segunda carta. E que propósito é esse? Está aqui no slide. Semelhantemente à primeira carta, o apóstolo alerta os crentes sobre os falsos mestres e as doutrinas heréticas do gnosticismo e docetismo, bem como incentiva a hospitalidade para com os verdadeiros pregadores do Evangelho. Então, meus irmãos, o objetivo de João escrever essa segunda carta é idêntico praticamente ao da escrita da primeira carta. Tanto a primeira quanto a segunda foram escritas por João com uma finalidade especial: alertar os crentes quanto ao perigo de falsas doutrinas que estavam sendo pregadas por alguns grupos naquela época, certo? Quais grupos eram esses, meus irmãos? Os chamados gnósticos e docetistas. Para simplificar aqui com os irmãos, nós já falamos sobre isso várias vezes, mas vamos aqui reforçar novamente. O que os gnósticos, o que essa heresia chamada gnosticismo pregava? Os gnósticos ensinavam que Jesus Cristo não era verdadeiramente Deus. Ele era um ser humano normal que atingiu um nível de sabedoria e conhecimento elevados, certo? Então os gnósticos não acreditavam na divindade de Jesus Cristo, certo? Eles, os irmãos podem dizer, mas pastor, mas para que falar desse povo hoje? Isso hoje em dia não existe mais. Existe. Existem seitas e heresias, irmão Rosana, nos dias de hoje, que continuam pregando o mesmo ensino herético dos gnósticos de 2000 anos atrás. Amém? Então, por que é importante estudar? Por que é importante prestar atenção quando o pastor fala? Porque esse alerta que o pastor está dando a você vai servir para que você não caia nos enganos desses hereges que estão aí fora pregando essas doutrinas, certo? Então, os gnósticos não acreditavam na divindade de Jesus. E João, irmão Alex, foi um combatente ferrenho do gnosticismo. Todos os livros escritos pelo apóstolo João no Novo Testamento, nós encontramos, identificamos nesses livros algumas passagens em que João está claramente combatendo o gnosticismo e o docetismo. Então vamos lá. Gnósticos não acreditavam na divindade de Jesus. E os docetistas? O que o docetismo ensinava? O docetismo, meus irmãos, ensinava o contrário, certo? Os gnósticos, eles afirmavam que Jesus era um mero ser humano e não acreditavam na divindade dele, certo? Os docetistas já faziam o contrário. Os docetistas já não acreditavam na humanidade de Jesus. Eles acreditavam que Jesus era aí uma força espiritual, era o Deus vivo que estava aqui nessa terra, mas ele não estava presente vividamente em carne, certo? Então, enquanto que os primeiros negavam a divindade de Jesus, os segundos negavam a humanidade de Jesus, certo? Eu já disse isso aqui para os irmãos várias vezes e mais uma vez volto a repetir. A Bíblia, meus amados irmãos, em vários textos nos mostra claramente que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possuía duas naturezas. Isso significa, meus irmãos, que Jesus era 100% homem e ele era também 100% Deus. Amém? Então essas duas naturezas coexistiam na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, mas como é que pode uma coisa dessa? É coisa de Deus, meu irmão.
E as coisas de Deus nem sempre podem ser explicadas. Até porque se nós conseguíssemos explicar tudo a respeito de Deus, nós seríamos deuses. É ou não é verdade? Então, é justamente porque Deus é Deus, que há muitas coisas em relação a Ele, irmã Diana, que não podem ser explicadas. E se não podem ser explicadas, elas devem ser alvo do quê? Da nossa fé. A certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Fé é isso, meu irmão. É acreditar no impossível. E o nosso Deus é um Deus do impossível. É um Deus extraordinário. Amém? Então, tem como o pastor Amadeu dar aqui uma explicação científica da coexistência de duas naturezas na pessoa de Jesus? Não tem. Mas a Bíblia deixa claro que ele tinha essas duas naturezas? Deixa. Então, eu, pela fé, creio. Hein? Glória a Deus. Se você não crê em um e nem outro, você vai ser ou um gnóstico, ou então um docetista. Aí você não serve para dar aqui. Porque aqui nós cremos na Bíblia. Entendemos a Bíblia como sendo a palavra de Deus e cremos em tudo que ela afirma a respeito do caráter de Deus. Certo? E aí, se você for um docetista, um gnóstico, o pastor Amadeu vai ter que fazer com você o mesmo que João fez: combater arduamente. Porque eu não posso permitir que as minhas ovelhas queridas sejam envenenadas com doutrinas estranhas. Amém, meus irmãos? Entendido isso aí? Tranquilo? Outra coisa, meus irmãos, que João enfatiza nessa segunda carta, ele fala sobre a questão da hospitalidade. Só que ele vai deixar claro que quando um pregador da verdade se aproxima de nós, para com essa pessoa, temos sim que ser hospitaleiros. Então nós precisamos acolher em nossos lares todos aqueles que pregam o evangelho da verdade. Certo? Agora, João vai deixar claro também, meus irmãos, nessa segunda carta, que os falsos mestres, que os falsos pregadores, que os hereges que se aproximam de nós, tentando nos envenenar com as suas falsas doutrinas, esses, irmão Gesmar, não podem sequer ser recebidos na porta das nossas casas. Parece uma fala dura de João, certo? Nós vamos ver isso um pouco mais adiante, à medida que nós formos aí continuar com a exposição bíblica. Mas ele reserva um espaço especial nessa segunda carta para tratar disso, da questão da hospitalidade. Quando nós nos deparamos com um pregador da verdade, nós temos a obrigação como crentes, irmão Marcelano, de dar guarida a essa pessoa, de dar amparo, de ser hospitaleiros para com ela. Agora, quando nós nos deparamos com falsos pregadores, com falsos mestres, estes não são dignos da nossa hospitalidade. João ele vai deixar isso claro nesta segunda carta, certo? Por isso é que ele escreveu para essa senhora eleita. Ele estava preocupado, irmãos, porque ele ficou sabendo que essa senhora eleita estava recebendo falsos mestres no seu meio. E aí, se era uma mulher em sua família, se era uma igreja local, tanto faz como tanto fez, certo? João estava preocupado da mesma forma. O que ele estava afirmando aqui é o seguinte: minha amada irmã ou minha amada igreja, não recebam no meio de vocês falsos mestres. Não recebam no meio de vocês falsos pregadores, porque a presença deles no meio de vocês é um perigo constante. Amém? Um fruto podre dentro de um cesto contamina o cesto inteiro. Uma pequena gota de veneno numa água já causa um estrago completo para todos aqueles que forem provar aquilo ali. Não é verdade? Então, a preocupação de João, ela é compreensível, certo? Assim como a preocupação dos pastores e líderes nos dias de hoje. Nós instruímos os irmãos com toda essa dedicação, porque não queremos que nenhum de vocês sejam envenenados com essas doutrinas estranhas que são pregadas por aí. Beleza, meus irmãos? Compreendido aí essas características gerais, vamos agora voltar os nossos olhos para o texto. Hoje são apenas 3 versículos. Esses 3 versículos nos mostram claramente, meus irmãos, a estrutura epistolar desta segunda carta. Então, toda epístola, ela tem uma estrutura. E geralmente,
Toda epístola começa com uma saudação inicial e com a identificação dos seus destinatários. É justamente isso que nós encontramos aqui nessa parte inicial. Esses 3 versículos iniciais da segunda carta de João, João faz o quê? Especifica os seus destinatários e cumprimenta eles com uma saudação, certo? Vamos ler novamente? Versículo 1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Meus irmãos, aqui nesse versículo 1, meus amados, João se identifica como presbítero. Eu já falei para os amados irmãos sobre essas expressões também, vamos aqui repetir novamente. A palavra presbítero, meus irmãos, no português, ela vem do grego presbíteros, que significa, a tradução dessa palavra é ancião, ou pessoa de idade avançada, certo? Essa palavra, quando ela aparece no contexto neotestamentário, ela se refere, na maioria das vezes, ao líder de uma comunidade local, certo? Então ela denota uma das funções que são exercidas pelo líder da igreja, certo? Quando nós encontramos no Novo Testamento a referência ao líder de uma igreja local como bispo, como pastor, como presbítero, todas essas palavras, todas essas expressões, elas se referem à mesma pessoa, ao líder da igreja local. Por que, irmão Alex, que aqui, nesse caso específico, João, que era um apóstolo de Jesus, por que aqui, especificamente, ele se auto-referiu como presbítero? Porque é bem provável, meus irmãos, que nessa altura do campeonato, João já estava o quê? Velhinho, certo? João já era aí um senhor de idade, certo? Então, por isso que ele, ao invés de reivindicar o título apostólico que ele tinha, porque ele era um apóstolo de Jesus, ele prefere então se identificar aqui como presbítero. E essa palavra, ao invés de ter sido traduzida para o português, ela foi simplesmente transliterada, certo? Então, essa palavra presbítero, do português, ela vem, na verdade, do termo grego presbíteros, cuja tradução é ancião, ou pessoa de idade avançada. Por que João faz isso? Porque, com certeza, quando ele escreveu, ele já era aí um senhor de idade. Amém, meus irmãos? Ele escreve a senhora eleita e aos seus filhos, como eu já disse para os amados irmãos, podem ver aí 2 interpretações. Ou era uma mulher e sua família, mulher essa que em algum momento da vida João deve ter pastoreado ela, ou então essa senhora eleita, na verdade, uma metáfora, certo? Que simboliza uma igreja local com a qual João tinha estreitos laços de afinidade, certo? Tanto uma interpretação quanto a outra são possíveis. E escolher essa ou aquela não interfere nos princípios fundamentais que nós estaremos estudando nessa segunda carta. João diz a essa senhora eleita que ele a ama na verdade, e não somente ele, mas também todos os que conhecem a verdade. Que verdade é essa, irmão Alex, da qual João está falando aqui? O nosso Senhor e Salvador Jesus. Aliás, o próprio apóstolo João nos conceituou essa verdade no seu Evangelho. Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 6. O que João diz ali? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, sempre, meus amados, que João se refere à verdade nos seus escritos, ele está se referindo a quem? Ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O versículo 2 ele continua: por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre. O que João está querendo dizer aqui, meus irmãos? João, como eu disse para os irmãos no início, ele estava preocupado que essa senhora eleita estava aí recebendo a visita de falsos pregadores, certo? E ele, então, nesse versículo 2, ele fala que essa verdade que um dia ele pregou para essa senhora eleita, permanece viva no coração dele. E ele especifica aqui que é por conta dessa verdade que ele está escrevendo esta carta para essa senhora eleita. Em outras palavras, meus irmãos, o que João está dizendo aqui, apesar de ele não deixar isso claro,
mas implicitamente nós percebemos que João está dizendo o seguinte: ó, você, senhora eleita, para quem eu estou escrevendo, eu sei que você tem recebido aí no seu meio pessoas que estão pregando coisas que não correspondem à verdade que um dia eu preguei para você. Verdade essa que eu também continuo carregando em meu peito. Então João ele demonstra que a preocupação dele com a verdade. Verdade essa que estava sendo atacada na vida dessa senhora eleita por parte desses gnósticos e docetistas que estavam visitando essa senhora eleita e anunciando a ela falsas doutrinas. Amém, meus irmãos? Sempre, meus amados, esse dia na escola dominical aqui, eu disse para os irmãos que, e os irmãos já devem ter percebido isso, já são aí, vamos caminhar aí para o final desse ano, 7 anos de ministério pastoral aqui com os irmãos da Segunda Igreja Batista. No decorrer, meus irmãos, desses 7 anos, nós já estudamos vários livros, já fizemos a exposição bíblica de vários livros, e os irmãos devem ter reparado que no Novo Testamento é recorrente, ou seja, nós nos deparamos no Novo Testamento várias vezes com o alerta contra os falsos mestres. Então, vira e mexe, irmãos, quando nós lemos o Novo Testamento, nós nos deparamos com esse alerta por parte dos escritores a respeito dos falsos mestres, a respeito das falsas doutrinas e das heresias. Isso por quê, meus irmãos? Havia uma preocupação muito grande há 2 anos atrás com as heresias que surgiram. E por que nós hoje continuamos, irmãos, falando tanto a respeito do perigo dessas heresias? Porque elas hoje em dia continuam cada vez mais fortes. Então, se nós não prepararmos os irmãos, se nós, irmão Flávio, não alertarmos vocês contra o perigo dessas doutrinas, a probabilidade dos irmãos serem tragados por esses enganadores é muito grande. Amém? Para que isso não aconteça, o pastor, os líderes têm que estar constantemente alertando, chamando a atenção de vocês e dizendo: fiquem espertos, fiquem vigilantes. As heresias existem aos montes aí fora. E se você não ficar esperto quanto a elas, mais cedo ou mais tarde você pode estar aí sendo enredado por todas elas. Então, a mesma preocupação que nós observamos existir no Novo Testamento, praticamente, meus irmãos, todos os livros do Novo Testamento falam de falsos mestres, falam de falsos pregadores. Praticamente todos. Essa preocupação que existia 2000 anos atrás, ela continua cada vez mais presente nos dias de hoje. E continuará cada vez mais presente à medida que se aproxima a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é impressionante, meus irmãos, quando se fala em seitas e heresias, elas se multiplicam. Você liga a televisão da sua casa, dependendo do canal que você põe, você é bombardeado por heresias o dia inteiro. Então não precisa nem de você sair da sua casa. Na televisão da sua casa, já inúmeras heresias são disseminadas sobre você todos os dias. E aí, como se não bastasse a televisão, irmã Edneia, soma-se a ela a internet. Aí pronto. Aí explodiu um força. Certo? Aí, como se não bastasse a televisão e a internet, você anda nas ruas, você tromba com falsos pregadores, com falsas igrejas, com falsos mestres, ensinando doutrinas completamente estranhas ao ensino das Escrituras Sagradas. E aí eu pergunto para os irmãos, será que os pastores de hoje, se há 2000 anos atrás, o Novo Testamento praticamente inteiro vivia alertando os crentes a respeito das falsas doutrinas, será que os pastores hoje em dia têm que se preocupar com isso? Tem ou não tem? Tem. Porque eu não pretendo de modo nenhum perder um de vocês para esses hereges que estão por fora. Então a mensagem apologética, meus irmãos, é a disciplina da teologia cristã que se dedica à defesa do Evangelho e ao combate das seitas e heresias. Nós temos aqui no Brasil um instituto muito famoso chamado Instituto Cristão de Pesquisas, ICP, que lançou inclusive uma Bíblia que é chamada Bíblia Apologética. Essa Bíblia, meus irmãos,
o foco dela é estudar as seitas e heresias e refutar os ensinos dessas seitas e dessas heresias com base única e exclusivamente na Bíblia Sagrada. Se não quiserem comprar, é uma Bíblia boa de vocês terem em casa. Bíblia apologética. Então, a apologética ela é uma disciplina da teologia cristã que se dedica ao estudo das seitas e heresias. E não só ao estudo, se dedica à defesa da fé evangélica e ao combate dessas doutrinas estranhas. Certo? Então, todo pastor, irmãos, todo líder de igreja local nos dias de hoje, ele tem que ser um apologético. Certo? Ele tem que ser um defensor da fé evangélica e um combatente ferrenho das doutrinas estranhas. Vira e mexe, alguns irmãos me procuram, perguntando, pastor, hoje eu ouvi tal coisa no programa tal, isso é verdade? E aí a gente vai analisar, irmão Lauro, é heresia pura. Se o pastor não está preparado num momento como esse, para instruir, para orientar a ovelha na verdade, naquilo que as escrituras ensinam, é muito provável que essa pessoa vai se deixar levar pelo quê? Por aquilo que ela ouviu. E aí, meus irmãos, o correio desanda. Porque é como eu disse para os irmãos, aqui dentro que dá ouvido para a heresia lá fora, é mais do que suficiente para causar um rebuliço total aqui dentro. E seitas e heresias, meus irmãos, elas são especialistas em dissensões, facções, divisões. Certo? Então, todo herege, ele ama promover divisão. Ele dissemina a sua doutrina, a doutrina começa a ser disseminada pelos seus discípulos, e quando você vê, se você não ficar esperto e não tomar conta, o negócio já tomou conta de tal forma que a igreja está se dividindo ao meio. Então esse tema, ele é atualizadíssimo. Inventei com essa palavra, não sei nem se existe, né? Se não existe, não se considere aí como um neologismo, certo? Como uma invenção do pastor Madeira. Fato é que essa questão do combate às heresias esse tema é um tema atual, que precisa ser abordado constantemente, assim como ele o é em todo o Novo Testamento. Hein? Agora preste atenção nesse versículo 3 aqui, meus irmãos. No versículo 3, para os despercebidos que leem aqui a segunda carta de João, meus irmãos, ao lerem aqui esse versículo 3, podem pensar, João aqui está só fazendo uma saudação. Mas João, meus irmãos, como um apóstolo e defensor da fé que ele era, ele não perdia tempo. Na saudação que ele faz a essa senhora eleita, ele já combate a heresia do gnosticismo e do docetismo. Olha só o que João faz aqui no versículo 3. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e em amor. Vejam bem, meus irmãos, o que João está fazendo aqui é saudar, ele está saudando, ele está cumprimentando essa senhora eleita para quem ele está enviando a sua segunda carta. Mas já na sua saudação, ele já combate a heresia gnóstica e docetista. Vamos relembrar aqui? Os gnósticos negavam a divindade de Jesus. Os docetistas negavam a humanidade de Jesus. Então João aqui na sua salvação, ele deixa claro que Jesus era Deus e Jesus também era homem. No primeiro momento, quando a gente lê, se nós não prestarmos muita atenção, isso não fica evidente. Mas quando a gente analisa o texto mais detalhadamente, nós percebemos isso claramente. Vejam comigo, meus irmãos. João ele diz ali, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo. Se não era comum, meus irmãos, não é comum no Novo Testamento nós encontrarmos por parte dos apóstolos, de maneira geral, a referência a Jesus como Jesus Cristo. Ou eles se referiam a Jesus, ou eles se referiam a Cristo. Quando as duas expressões aparecem conjuntas, a maioria das vezes que elas aparecem, elas estão sendo citadas por quem? Por João. E por que João faz isso? Porque quando se fala Jesus, ele está se referindo a quem? Ao homem Jesus. Quando ele fala Cristo, ele está se referindo a quem? Ao Deus Jesus, ao Messias Jesus. Então quando se fala Jesus Cristo, é o homem Jesus, mas também o Deus, o Messias,
o Salvador enviado pelo Pai para resgatar os homens. E para completar essa mensagem, meus irmãos, João ainda vai dizer, o Filho do Pai. Filho, meus irmãos, sempre que João ele faz menção da expressão filho em relação a Jesus, ele está ressaltando o quê? A humanidade de Jesus. Filho é humano. Então a expressão filho, ela reforça o quê? A humanidade de Jesus. Agora, filho de quem? Do Pai, em letra maiúscula. Então esse Jesus que é homem, é filho unigênito do Deus que está nos céus. Então, mais uma vez, Jesus está aqui, João está aqui, enfatizando a divindade e a humanidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Entenderam aí? 3 versículos, né, de introdução que a gente poderia olhar para eles e falar assim, não tem nada de interessante. Mas os irmãos perceberem que logo no início da carta, João está deixando claro para que ele está escrevendo. Estou escrevendo para combater os falsos ensinos que negam a divindade e a humanidade de Jesus, o gnosticismo e o docetismo. Você, senhora eleita, que está recebendo a minha carta, preste atenção, não dê ouvidos a essas doutrinas, não dê ouvidos a estes falsos ensinos, esteja atento, esteja vigilante, guarde consigo a verdade que um dia nós te anunciamos. E é esse, meus irmãos, o recado que eu deixo para cada um de vocês nessa noite. Guarde no seu coração a verdade que este pastor tem se dedicado tanto para anunciar a cada um de vocês. Não recebam, não deem ouvidos às heresias inúmeras que estão aí fora e que tentam também negar a divindade ou a humanidade do nosso Senhor Jesus. Guarde no seu coração a verdade do Evangelho, que há tanto tempo tem sido pregada a você. E que essa verdade ilumine os seus caminhos e não permita jamais que você caia nas heresias desse mundo. Amém? Glória a Deus. Para nós encerrarmos, algo muito bonito, meus irmãos, que eu observo na vida do apóstolo João. Aliás, meus irmãos, João é um dos meus personagens preferidos na literatura bíblica. João, meus amados, ele foi chamado por Jesus, meu Alex, de discípulo amado. Sabe por que, meus amados irmãos, que João foi chamado por Jesus de discípulo amado? Porque ele esteve perto de Jesus em todos os momentos. Olha só para você ver, meu marido Jesus, que coisa interessante. Durante o momento ali da crucificação, todos os demais discípulos de Jesus fugiram. O único que esteve aos pés de Jesus enquanto ele estava sendo crucificado era quem? João. Naquele momento, meus irmãos, em que Jesus foi transfigurado, Jesus levou com ele 3 dos seus discípulos, que eram os discípulos mais chegados: Pedro, Tiago e João, meus irmãos, é o único dentre os 4 evangelhos que fala não da genealogia humana do Cristo. João, ele começa, meus irmãos, o seu evangelho dizendo: En arche en hologos, kai hologos en pros, ton theon kai theos en hologos. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Quando João fala isso, meus irmãos, ele não está falando simplesmente da genealogia humana de Jesus. Ele está falando que esse Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, ele veio do Pai. Ele estava com o Pai no princípio. Ele era o próprio Deus. E agora se encarnou na forma humana para sofrer na sua pele aquilo que nós estávamos destinados a sofrer. A intimidade de João com Jesus e na Rosiane era algo espetacular. Quando nós lemos a literatura joanina no Novo Testamento, nós observamos na forma de João falar a intimidade que ele tinha com Jesus. João acreditava piamente no Jesus que ele servia. E a pergunta que eu faço a você nessa noite:
Você acredita neste Jesus? Você já fez uma aliança de fé verdadeira e genuína com este Jesus maravilhoso? Esse Jesus, meus amados, que é digno ali de toda a honra, de toda a glória, e que não pode ser explicado. Um homem que ao mesmo tempo era homem, mas também era Deus. Um Deus que ao mesmo tempo era Deus, mas também era homem. Jesus, meus amados irmãos, era espetacular. Jesus era extraordinário. Eu creio neste Jesus e estou disposto a morrer pela causa de Jesus. E você? Você crê neste Jesus maravilhoso? Você está disposto a morrer defendendo esta verdade? Você está disposto a morrer defendendo esta fé? João, meus irmãos, ele nos faz aproximar mais de Jesus, porque a forma como ele fala dele é diferenciada. Eu não poderia, meus amados, encerrar o culto nessa noite, sem antes dar a você a oportunidade de fazer aquilo que um dia eu fiz, aquilo que um dia o Alex fez, aquilo que um dia o Gesmar fez e tantos que aqui estão presentes já o fizeram. Nosso Jesus, esse Jesus a quem nós servimos, é maravilhoso, incomparável, é extraordinário. Você crê neste Jesus? Você já entregou a sua vida completamente nas mãos desse Jesus? Este é o primeiro ano, o primeiro culto, meus irmãos, do ano de 2019. Eu não poderia de forma alguma encerrar este culto sem dar a você a oportunidade de entregar a sua vida completamente nas mãos de Jesus. Tanto você que está aqui comigo neste tempo, quanto você que está nos acompanhando nessa mensagem no vídeo. Se você ainda não fez uma aliança de fé verdadeira com esse Jesus que é único, incomparável e maravilhoso, você terá hoje a oportunidade de fazer. Não se deixe levar pelas heresias, pelos enganos que esse mundo tem pregado a você. Nessa noite você ouviu a palavra de Deus. E é esta palavra que pode te salvar. É esta palavra que pode te conduzir a Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Creia nesta palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. A palavra de Deus, meus amados irmãos, nos fala em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. A palavra de Deus, meus amados, nos diz no Evangelho escrito por João, capítulo 1. Mas a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu Salvador. Você que está me ouvindo nessa noite, você só pode se tornar um verdadeiro filho de Deus se você entregar a sua vida completamente nas mãos de Jesus. Você precisa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa se tornar um legítimo filho de Deus. Sem essa decisão, sem essa atitude, você não passará de uma criatura aos olhos de Deus. E Jesus não poderá salvar, porque a salvação depende da sua fé. A salvação depende, meu amado irmão, minha amada irmã, da sua convicção de que você é um pecador e precisa urgentemente de Jesus na sua vida. O que você está esperando para se entregar totalmente nas mãos de Jesus? Até quando você pretende viver nesse mundo como se Deus não existisse? A palavra de Deus, meus amados, ainda nos diz em Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Todo aquele, porém, que se envergonhar de mim perante os homens, eu me envergonharei dele diante do Pai que está nos céus.
Você nessa noite terá a oportunidade de confessar Jesus Cristo publicamente. Mas você também terá nessa noite a oportunidade de se envergonhar e negar Jesus publicamente. Se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, não perca mais tempo. Não deixe para amanhã a decisão que você pode e deve tomar ainda hoje. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Pode ser que você cruze aqui os umbrais dessas portas. Sabe-se lá o que pode acontecer. Você já parou para pensar que se você sai daqui hoje, morre? Não pense que eu estou com isso tentando aqui causar medo em você. Eu estou te alertando. Esse é meu dever enquanto pastor. Você já imaginou sair daqui nessa noite e morrer? Sem ter tomado uma decisão, sem ter reconhecido a Cristo como seu Senhor e Salvador? Não haverá para você uma nova oportunidade. A oportunidade que você tem é essa, aqui e agora. E é por isso que eu pergunto nesse momento: alguém neste lugar que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus, levante uma de suas mãos. Nós gostaríamos de orar por você. Tudo que você precisa fazer é levantar uma de suas mãos. E eu vou entender que você nessa noite entendeu a mensagem e você deseja entregar a sua vida completamente nas mãos de Jesus. Alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu não conheço a vida de todos os que estão aqui. Pode ser que você já seja um cristão, você que não é membro nem congregado aqui dessa igreja. Pode ser que você um dia já tenha tomado essa decisão. Mas se porventura há alguém entre aqueles que estão conosco nessa noite que ainda não tomou essa decisão, eu quero pedir a você: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você é um pecador. Você carece da glória de Deus, como todos aqueles que aqui estão. Você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Entregue a sua vida nessa noite. Alguém nessa noite que deseja fazer essa aliança de fé com Jesus? Alguém aqui que já tomou essa decisão um dia na sua vida, mas acabou se desviando e deseja nessa noite se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante a sua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém nessa noite que deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos. Não deixe para amanhã o que você pode e deve fazer hoje. Você que está nos acompanhando nessa mensagem do vídeo, se você deseja entregar a sua vida nas mãos de Cristo, dobre os seus joelhos nesse momento e diga para Ele: Senhor Jesus, eu sou um pecador, eu reconheço que preciso de Ti e entrego a minha vida completamente nas Tuas mãos nesse instante. Se arrependa dos seus pecados, entregue os seus caminhos completamente nas mãos de Jesus. Há mais alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida nas mãos de Cristo ou se reconciliar com Cristo e com sua igreja? O que você precisa fazer? É levantar uma de suas mãos. E o que nós iremos fazer por você simplesmente é orar. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Nós estamos chegando ao final de mais um culto aqui na Segunda Igreja Batista do Verde. Somos gratos a Deus por tudo aquilo que vimos e ouvimos. E nesse momento nós vamos orar, colocando as nossas vidas diante de Deus mais uma vez e agradecendo a Ele por este culto maravilhoso, pedindo também ao Senhor que nos guie e nos ilumine em mais essa semana que está se iniciando. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, oremos. Senhor nosso Deus, amado e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que vimos e ouvimos essa noite, e que a mensagem, ó Pai, que nesta noite foi pregada, possa ser completada em nossos corações pelo Teu Espírito Santo. Que agora o Senhor possa levar cada um de nós de volta aos nossos lares e nos conceder uma noite de paz e de descanso. Que o Senhor possa abençoar a nossa semana e fazer, ó Pai, com que a Tua boa, agradável e perfeita vontade continue prevalecendo sobre a vida de cada um de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Seu Espírito Santo
estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém e amém.